Boa, nós vamos falar hoje na nossa aula de prática ministerial sobre o cuidado e as crises do tempo presente. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3, está escrito o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Agora a parte que o pastor, o diácono, o obreiro corre o risco de ser tentado a não atender. Repreenda! Eita! E aí, então, repreenda, né? Continuando, corrija! Eita, mano! Quer ser líder cristão ou não quer? Repreenda, corrija, exorte. Agora outra parte, com toda paciência e doutrina. Então, tem gente que consegue repreender, tem gente que consegue corrigir, tem gente que consegue exortar, mas sem paciência. Tem gente que tem paciência, mas não corrige, não repreende e não exorta. Tem gente que repreende, corrige, exorta, tem paciência, mas não tem doutrina. Entendeu? Tem gente que tem doutrina, mas não tem paciência. Então, é o pacote todo, gente. Corrige, repreenda, exorta, né, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo, eu não sei se esse tempo já chegou, né? Mas Paulo, há 2000 anos atrás, tinha falado, né, que chegaria um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Aí, tá entendendo? Entende? Então Paulo, há 2000 anos atrás, falou que um dia isso iria acontecer. Ou seja, pastor Leonardo, ordenado ao ministério pastoral, cheio de sonhos e visões, e aí o pastor dele vai, chama os outros pastores, coloca uma mão sobre a cabeça dele, aí nisso tá a família chorando, aquela coisa toda, os colegas tirando foto, os ex-colegas de seminário com inveja porque ainda não foram ordenados, e aí tá aquela festa, tá aquela maravilha. Não, tem o pessoal que fica, por que não eu? E aí nesse caso tá aquele clima maravilhoso. Não, nesse aqui não, lá em Nárnia. E aí nesse caso, né, tá aquele clima maravilhoso, e aí aparece, né, a igreja que o convidou e tal, aí chega lá, dá um buquê de rosas para a esposa, né, com todo charme, seca assim no cantinho do olho, tudo e tal, aí ele todo bobo, pô, que igreja boa, deu flor para minha esposa, aquele negócio todinho, e aí nisso, né, chega o dia que ele vai para lá. E aí ele vai para lá e o pastor é uma bênção e tal, não sei, e fica aquela coisa todinha, né? Mas vai chegar uma hora que o pastor Daniel, ele vai repreender. Aí um já faz assim, o outro já faz assim, o outro olha para cima, o outro olha para baixo. Tem aquele que quer mandar uma linguagem gestual, ainda faz assim, ó, né? E aí vai passando o tempo, né? E aí ele, além de repreender, ele corrige. Irmã fulana, nossa, eu gosto muito de você, fica chateada comigo não, mas olha só, pronto. A irmã fulana, ela é mãe do guitarrista, ela é esposa do tesoureiro, né? E aí, ela é diaconisa, a mãe dela é membro fundadora, né? E aí, nessa brincadeira, né? O outro filho é seminarista, a filha é secretária de ABD, e aí, nessa brincadeira todinha, o pastor Daniel foi corrigir a irmã. Ó, a partir de hoje, irmã, a situação é essa e essa. E aí nisso, a prima da irmã, que é líder da União Feminina da igreja, né? E aí tá aquele clima do tipo, tá o pastor Daniel, né? Inocentemente pensando assim, eu sou o pastor, homem de Deus, ungido pelo Senhor, e estou pastoreando a minha ovelhinha. Só que a ovelhinha está assim, cara folgado, rapaz, chegou ontem aqui,
Entendeu? Olha aí, olha como é que as ovelhas sabem como é que é o negócio. Viu? Ô Mato Falho. E aí, nesse caso, quem pensa que é? E aí, nessa brincadeira, né, a vida dele já ficou um pouco mais difícil. Ele repreendeu, né, ele corrigiu, né, aquela situação todinha, até que ele também exorta. Ô, gente, escola bíblica, né? E aí, imagina a situação, né? Por exemplo, temos lá os levitas. E aí os levitas, eles chegam depois do culto da manhã. Ó, Deus não me revelou nada não, tá? Se tu faz, eu não tenho culpa. Aí nesse caso, depois do culto da manhã, chegam os levitas, né? Baixo aqui, guitarrinha aqui, baquetinha, tal. Já teve escola bíblica, já teve oração, né? Gente, pelo amor de Deus, qualquer coincidência é mera semelhança, qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? E aí nessa brincadeira, o que acontece? Delcio tá sério, o Júlio César, porque ele é levita, ele canta na igreja, ele toca. Ah, é tesoureiro? Ah, agora já era. Aí nesse caso, né? Então, ela, depois você me dá a planta, Júlio César, você que sabe das paradas. E aí nesse caso, vocês dois que são parceiros, me conta aí como é que é o negócio. E aí, nesse caso, o que acontece? Ele vai exortar, gente. Nós precisamos da EBD. A EBD é a maior escola do mundo, né? E aí nisso, aí você vê, por exemplo, aquela cara de selfie, né, que eles fazem, né? Como se assim, uma brincadeira, rapaz. Dos 200 pastores que passaram aqui em 2 anos, nenhum deles falou assim com a gente. A gente levanta a igreja. Quando a gente canta, Deus vem, velho. Como é que ele fala assim com a gente? É a gente que amacia o coração para ele fazer o apelo? Não, pastor abusado. E detalhe, os outros pastores tinham 20, 30 anos. Ele foi ordenado semana passada, a gente foi lá na igreja dele, a gente deu uma moral para ele. Pô, a gente cantou lá, né? E aí os seminaristas que estudaram para ele ficar tudo com inveja, assim, pô, o cara já vai para a igreja e tal, não sei o que lá. E, não, os daqui não, os de Nárnia, né? E aí nesse caso, gente, observa bem a situação. De acordo com o texto, né, chegaria um tempo que o pastor Daniel, não porque falta muito tempo ainda para isso aqui se cumprir, mas estou dando um exemplo do pastor Daniel, mas pensa na cena. Pastor Daniel, cheio de sonhos, cheio de planos, mas chega um certo ponto em que essas mesmas pessoas que estavam tão felizes com o jovem pastor, quando percebeu que é o seguinte, o pastor não cabe no nosso bolso, não cabe na nossa forma. A gente, por exemplo, prometeu um carro novo. A gente ameaçou cortar a viagem, né, para tal lugar. A gente, não, tem igreja que faz algumas coisas, nós não vamos invejar ninguém, tem igreja que faz, entendeu? Por exemplo, um pastor, tem igreja que, olha, a igreja mandou o pastor para Israel, velho, tá vendo? Olha o zóio de sapo, olha o zóio de sapo, olha o zóio de sapo, oh meu Jesus! Aí nisso, agora, ô Neuci, fala pro Delcio, beijinho no ombro. Aí, nesse caso, caraca, olha aí, viu? Nossa, tá... ele mandou o pastor pra cá pro sul. E aí, nesse caso, o que acontece? Diante dessa situação, observa bem, vem as promessas, vem as ameaças. E aí chega uma hora que o pastor Daniel, né, já está chegando a hora de ir. E aí o que acontece? As pessoas fazem o quê? Elas vão, né? E chega o momento de juntar outros mestres para si. Esse não serviu, esse não coube, vamos pegar outro. Né? Paulo disse que esse tempo chegaria. Né? Espero que demore muito para chegar. Mas Paulo disse que esse tempo chegaria. Né? Segundo os seus próprios desejos. Uma coisa é o seguinte, eu entendo que assim, pastor é malandro, tem que rodar mesmo, entendeu? Pastor é mentiroso, trapaceiro, picareta, ladrão, tá entendendo? Eu entendo que tem que rodar mesmo.
Agora, por exemplo, se o critério são os próprios desejos, aí tem alguma coisa errada, né? E aí Paulo está deixando claro, né, que assim, olha, vai chegar esse tempo. E aí, só que de acordo com o nosso texto aqui, o momento de crise é momento de decisão, de instabilidade, de mudança, de oportunidade. E este tempo apresenta algumas crises que trazem desequilíbrio, mas também contribuem para a realidade, para que a realidade mude e mude para melhor, né? Porque não vamos esquecer, qual é a hora que o camarada vai e para de beber? Quando ele se reconhece alcoólatra. E quando ele se reconhece alcoólatra, quando alguma coisa grave acontece. Porque enquanto não acontece alguma coisa grave, ele acha que bebe socialmente, né? É que nem, por exemplo, a dona fica no WhatsApp até a hora que ela esquece o filho dentro de uma loja. Aí ela percebe que ela está demais. Aí ela começa a se policiar, não é mesmo? Ou então, de repente, o indivíduo fica sem banho, até que chega uma hora e começa a ter ziquezira. Aí ele percebe que, opa, ficou muito tempo sem banho, né? Então, ou seja, enquanto era o cheiro dele que incomodava os outros, porque a gente se acostuma com o cheiro, né? Então, enquanto o cheiro dele incomodava os outros, ele estava tranquilo. Quando a pele começou a empolar, quando começou a não sei o que, quando começou a pensar em ir no médico, né? Aí imagina, a namorada foi com ele, aí o médico fala assim, não, seu problema é simples, é higiene. Como é que fica o negócio? Então, numa hora dessa, aí o cara começa a ser mais cuidadoso, entendeu, Marcelo? Aí, em relação a isso, por exemplo, o momento de crise também é um momento de oportunidade. E esse tempo apresenta algumas crises que trazem desequilíbrio, mas também contribui para que a realidade mude e mude para melhor. O cuidador de gente desse tempo precisa enfrentar a crise de autoridade. Na confusão do questionamento de qualquer forma de autoritarismo, questiona-se toda forma de autoridade, né? Como, por exemplo, se você chega para o seu filho e fala assim, não vai fazer isso não. Aí está arriscado o filho achar que você é um ditador, que não sei o que tal, fascista, né? Não passarão. E aí nesse caso, se de repente, no caso da escola, né? O professor fala assim, olha, fulano, desculpa, mas não tem como eu te dar meio ponto aqui. Aí o cara vai dar um jab ou dar um direto no olho do professor, né? Então, assim, por quê? Porque o professor está abusando do poder que tem, né? Então é um negócio complicado que a gente está vivendo, né? Assim, quando o autoritarismo é quando a pessoa ela faz uso da autoridade que tem para a própria intenção, a própria finalidade, o próprio interesse. É como, digamos, eu esqueci minha carteira no seminário que eu dou aula ontem, lá em Vigário. Fui de Vigário a Caxias, sem documento, orando. Porque eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho um imã para blitz. Mas é blitz mesmo. Sai do carro, abre as portas, abre a mala, levanta a camisa, tira a boné, vira de lado. É mais ou menos assim, né? Então eu fui em oração, nunca orei tanto. Fui orando, fui ligado com Jeová, né? E aí nesse caso, o que acontece? Eu entrei em contato, né, com o pastor da igreja para eu poder pegar, né, a carteira hoje e tudo e tal, aquela coisa toda. E fui de ônibus, porque eu fiquei com medo de tomar uma blitz e de repente ter problema com o meu carro. Até porque esse negócio assim, crente não dá cervejinha, né? Crente dá cafezinho. E eu não ia dar cafezinho, né? Vai que de repente um dia o cara que você dá o cafezinho é o cara que é noivo ou namorado ou marido de uma irmã da tua igreja, aí vai lá te ouvir pregar. Eu não sei como é que vai ser a sua pregação. Como eu sei que eu ficaria muito mal, eu acho que eu ficaria mais branco que o Cláudio numa hora dessa. Tô falando sério? Não, de coração, rapaz. Aí assim, eu falei, vou de ônibus, né? Volto de ônibus e tudo e tal. O policial me parar não é um problema. Ele pedir para eu sair do carro, levantar a camisa, tirar o boné, abrir a mala, abrir a porta, não é problema. O problema é ele me xingar, me dar tapa, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, tá entendendo? Então é ele, por exemplo, chegar lá, querer mexer nas minhas coisas. Então esse tipo de situação é o autoritarismo. Agora o exercício da autoridade, vamos ser sinceros,
né? Você, por exemplo, sabendo que tem no bairro, ou que nem teve um período lá perto do meu bairro, blitz é do exército, né? Eu prefiro a do exército que a da polícia, com todo respeito àqueles que são policiais ou têm parentes policiais, tá? Mas eu prefiro do exército, né? Do exército, por exemplo, eu acendo luz interna, abaixo o farol, as duas mãos na frente, olho para o militar e cumprimento. Quando é o da polícia, acendo luz interna, abaixo o farol, duas mãos aqui e não olho pra frente. De coração, Deus que me perdoe, eu não sei porque eu tenho a cor padrão, mas eu já vou ligar. E aí, diante dessa situação, né, onde eu quero chegar com isso? Ter a blitz para mim não é o problema. Por quê? Porque eu estou andando direito. E se eu sei que tem blitz, outro povo sabe que também tem blitz. Se esse povo sabe que tem blitz, de certa forma, pelo menos ali, ninguém vai tentar ganhar o meu carro. Entendeu? Então, ou seja, de certa forma, é importante ter a figura de autoridade. O problema é o autoritarismo. Uma coisa é eu exercer minha autoridade como pai do meu filho. Outra coisa é eu tirar proveito porque eu sou mais forte, porque eu sei mais algumas coisas, abuso dele porque ele não sabe se defender da minha tirania, né? Infelizmente tem pai e tem mãe que faz isso, ainda mais quando está revoltado com a vida. Aí pensa o seguinte: não posso descontar no marido, não posso descontar na esposa, não posso descontar no vizinho, não posso descontar no patrão, desconta no filho, né? Então são situações que assim, eu até entendo, só que hoje está de um jeito que estão confundindo autoridade com autoritarismo, né? E aí, nessa questão, ninguém quer ser liderado por ninguém, como uma multidão de filhos sem pais. Tá errado aí que eu vou botar ninguém quer liderado por ninguém, mas ninguém quer ser liderado por ninguém. Eu lembro que quando eu cheguei à minha igreja, minha esposa foi chamada para trabalhar na escola dominical. Aí a diretora da escola bíblica chamou a minha esposa para ser vice e falou assim: irmã Gisélia, olha, não precisa, aqui não tem esse negócio de líder não, tá? Eu sou diretora, mas a irmã não sei o que. Eu cortei a irmã e falei assim: não, a irmã é líder sim, e minha esposa vai respeitar a sua autoridade. Ela é a esposa do pastor, mas aqui ela é sua subordinada, ela vai caminhar com a senhora sim. Aí talvez alguém diga: mas por que eu falei isso? Porque o líder que te desqualifica, ele está ensinando para o liderado dele a desqualificá-lo também. Quando, por exemplo, eu e Marcelo boicotamos, né, a liderança da Tânia, o que eu estou ensinando para o Marcelo? Boicote a minha quando você tiver oportunidade. E aí por que a gente tem as igrejas do jeito que a gente tem? É tipo um balde de caranguejo, mano. Já viu? Né? Quando um está subindo, o outro puxa. Aí o outro sobe em cima do outro sobe em cima do outro. Quando aquele que estava puxando todo mundo para baixo vai subir, o outro, ninguém chega a lugar nenhum. Porque é uma terra onde todo mundo é esperto. Então está um tentando dar uma rasteira no outro, né? E aí nessa brincadeira, né, o que acontece? Todo mundo fala o quê? Pastor, eu quero apoiar. Não sei quantos já ouviram isso, pastor, eu quero apoiar. Liderança não, tá rindo, né? Entendeu? Eu quero apoiar, pastor. Conta comigo, pastor, vai para apoiar. Liderança não. Mas você é tão bom nisso, pastor. E aí às vezes o pastor Daniel, cheio de sonhos e visões. Não, irmã, a irmã vai ser líder. E eu tô junto com a senhora. Aí se a irmã foi igual a diaconisa Ana Paula, vai falar assim: ah, coitada, né? E aí nessa brincadeira, né, pior que eu não sabia que a mulher era diaconisa, gente. Pô, desculpa Ana Paula. E aí nesse caso, nessa não, estou pedindo no vídeo, né? E aí nesse caso, em relação a isso, quando vai ver, sobra para a irmã e sobra para o pastor. Olha lá, agora ela é queridinha do pastor. É peixe do pastor. Agora a gente faz o negócio, não, mas já falou com o pastor? Já falou com o pastor? Já falou com o pastor? Tá entendendo? E aí, nessa brincadeira, quem quer ser líder? Porque vamos e venhamos, né? Você trabalha a semana toda, você trabalha na igreja na sua hora de folga, e aí quando você chega lá na sua hora de folga, você tem que escutar uma criação de alguém que você está lá para ajudar a pessoa. Não, pensa bem. Aí o que acontece? O pessoal faz o quê? Recua.
Então, desculpa, gente, de eu contar essas coisas. Eu queria falar que tudo é bonito, florido e maravilhoso, né? Tá dando para entender? Entende? Não, é que nem eu cheguei para minha esposa, né? Minha esposa outro dia estava reclamando de uma loja aí, alguma coisa. Eu falei assim: Gisele, me dá 6 dias que eu vou fazer um mundo cor-de-rosa para você, tá bom? Me dá uma chance, vou fazer igual o Deus, vou fazer um mundo para você e você não vai mais passar por isso. Só que é o seguinte, a gente não tem como ter um mundo paralelo. Esse é o nosso mundo, né? E essas pessoas, elas precisam aprender de Jesus, precisam aprender o caminho da cruz, né? E aí, pegando a frase do Delcio, tudo tem o seu tempo, né? E aí, em relação a esse caso, né? É o quê? Uma multidão de filhos sem pais. Ninguém presta contas a ninguém. Ninguém dá satisfação a ninguém. E quando alguém vai cobrar, é essa pessoa que é chata. É essa pessoa que está errada. Agora imagina esses crentes no trabalho. Olha o testemunho desses caras. Os caras não respeitam a autoridade. Aí esse cara vai para o trabalho, pessoal. Ó, não traz crente para trabalhar comigo mais não. Mas é irmão da minha igreja, está desempregado. Não. O último crente que você trouxe me deu maior dor de cabeça. Às vezes até não. Às vezes lá porque ele necessita do dinheiro. Ele é tranquilão. Ai, tomara. E a igreja vai lá e perdoa todo mundo. Aí a parte triste. Então o negócio é botar dinheiro na parada, né? Se botar dinheiro, o cara fica bom. Tá entendendo? Ou seja, só o amor a Deus não é suficiente, né? Tomara que a Deus esteja errado, isso não exista. Entendeu? Ou lá em Nárnia deve existir. E aí, nesse caso, o cuidador de gente desse tempo precisa enfrentar a crise doutrinária. Vamos e venhamos. Você vai conversar com o Batista. Quais são as doutrinas batistas? Às vezes o cara está defendendo doutrina pentecostal. Aí você vai pensar com o pentecostal. O pentecostal é calvinista. Aí você quer dizer, oi? Entendeu? Aí assim, vocês já tiveram teologia sistemática, não já? Passaram por soteriologia, né? Arminianismo, calvinismo? Mais ou menos? Já passamos? Então tá beleza. Então o que acontece? Passou? Então tá bom. Então, assim, o que acontece? Às vezes, o indivíduo, porque assim, o pentecostal mesmo é arminiano, não tem como. É como, por exemplo, um presbiteriano, né, ser neopentecostal, tá entendendo? Não tem como. Então existem coisas, mas o que acontece? Mas a crise doutrinária faz com que o pessoal misture tudo, entende? E aí, nessa brincadeira, a maioria dos cristãos pós-modernos não querem ir ao templo para ouvir de sofrimento, de dor, de carregar a cruz. A maioria quer ouvir que Deus é o dono do ouro e da prata. Quer ouvir, né, que Deus compreende todos os erros. Quer ouvir que Deus não castiga. Oh, delícia! Que maravilha, né? Aí você vê, por exemplo, um Deus que diz: eu odeio o divórcio. Não é bem assim, não foi bem isso que ele quis dizer, né? Aí nisso Deus fala, ó, vida por vida, olho por olho, dente por... Não foi bem assim, né? E aí, digamos, quando Deus fala que é contra o suborno, Deus é contra isso, Deus é contra aquilo, e o camarada está na igreja na maior tranquilidade. A 7ª coisa o Senhor abomina, aquele que faz a inimizade entre os irmãos. E o cara está lá na igreja. Você viu fulano? Você viu fulano? Você viu fulano? Então você percebe que assim, é estranho, né? Quer ver o negócio? Problema sério na igreja é só sexo e cachaça. O vinho passa batido. Não sei se é porque está na Bíblia, né? Eu não sei porque, gente. Onde Jesus... Gente, numa boa... Aproveitar que minha esposa me chama a atenção quando eu falo essas coisas, né? Mas onde Jesus estava com a cabeça quando fez aquela transformação? Os brasileiros hoje, tudo corre para esse texto por causa disso, rapaz. Foi Maria que pediu, né? Tinha que ser, rapaz, brincadeira não. Mas foi atender a mãe, tá vendo? Como diz os católicos, né? Fala com a mãe que o filho atendeu, deu ruim. E aí nesse caso, mas brincadeiras à parte, observe bem, o vinho o pessoal ainda deixa passar batido. Mas se for a Kátia, né? Se for a cachaça, né? O irmão caiu, né? E aí, por exemplo, a questão do adultério, se for conjunção carnal, né? A olhadinha, o nudes, né? A gente releva. A conjunção carnal é que é o problema. E aí, qual é o lema da gente? Não seja Pedro.
Porque se acontecer, mas você também não for pego, de boa. Agora, se for pego, aí até o cara que tinha feito vai olhar pra você e falar assim: desculpa, mano, mas alguém tem que morrer. Sabe como é que é, né? A gente é amigo até a sepultura, da sepultura pra lá é contigo. Tem até aqueles que falam assim, né? Eu quero ir também, mas se cair, me tira daqui, fulano. Então, né, a gente vive nessa crise doutrinária. É um Deus bobão. É tipo a música do Biquíni Cavadão, né? Eu quero chegar lá nas portas do céu para puxar as barbas de Deus. O pessoal quer isso. E aí, pastor, se tu vem com esse negócio de olha, isso está errado, isso é pecado, tá entendendo? Quer furunfar, tem que casar. Isso tá grosso, não sei o que será, baixaria. O cara fala palavrão. Mas aí você falou, furunfar, deu para entender? Então, você vive numa sociedade, né, que acaba fazendo com que o ambiente eclesiástico não seja mais cristão. Porque observa bem, se você, digamos que você não fosse crente, você fosse o que nós chamamos de ímpio, filho do diabo, né? E aí você fosse uma mosquinha e fosse numa reunião de liderança, no ensaio de levita, tá entendendo? No portão, no portão da casa da menina onde está rolando o cuidado, mãozinha no que pega. E aí, imagina se você é uma mosquinha, né? E tá vendo o casal jantando, né? O pastor, a esposa do pastor e o filho do pastor que é perturbado, né? O pessoal diz que desculpa, eu sei que você é filho do pastor, mas dizem que filho de pastor é perturbado, né? Então assim, não sou eu que digo, porque meu filho é filho de pastor, entendeu? Mas os outros que querem. Quem não é pastor, diz que filho do pastor é perturbado. E aí nesse caso, né, diante dessa situação, eu não sei se dá para vocês raciocinarem comigo, que assim, se você fosse uma mosquinha e visse isso, você ia falar assim, o evangelho não funciona. A diferença é que nós, como nós fomos alcançados pela graça, a gente vê essas coisas, mas continua acreditando no evangelho. Mas você percebe que como carta de Cristo, a igreja não está passando uma boa mensagem. Olha as coisas que já se falou da bancada evangélica. Está embaçado. Está dando para entender? Os artistas gostam. Você ia falar ou só fala? Não, você percebe, professor, que essa questão do pós-modernismo, secularismo, né, e relativismo que abate hoje mesmo como cristão, como a igreja, né, eu percebo que é muito também falta de examinar a escritura. Porque assim, hoje em dia os cristãos não têm mais aquela autonomia espiritual. Eles vão na igreja para poder ter um serviço. Isso. Então, eles não estou pagando. Não se enquadram mais na questão, não, eu faço parte do reino de Deus. Isso. E como o reino de Deus tem normas, né? Eu tenho que conhecer essas normas. Eu tenho que obedecer essas normas. Exato. A pessoa vai na igreja. É aquele caso, não interessa se o pastor não merece, não interessa se a igreja é fria, não interessa, não, sou eu e Deus. Eu recebi um novo coração e esse novo coração tem que botar a vida de Deus para fora, Jesus. Onde eu estou no plano de Deus, onde eu sou no plano de Deus. Né? Entende? Quem sou eu? Se Deus um dia chegasse para mim e falasse assim, e aí, como é que foi a sua semana? Eu tenho que pensar desse jeito. E não assim, não, eu fiz porque o Felipe fez. Cada uma. Ô Roberlão, eu vou ter minha conversa com o Felipe, mas essa conversa é eu e você. Né? Então, como o Daniel falou, né, assim, a gente está vivendo essa questão de uma crise doutrinária, né? A gente crê em quê? Que Deus é esse? Que igreja é essa? Vamos ser sinceros, Rick Warren fala isso na maioria das palestras dele. A igreja gasta mais tempo com as atividades internas ou com a salvação de almas. As reuniões, o orçamento, tá entendendo? Tudo está voltado para quê? Para ela ou para os outros? Não vou muito longe, a própria recepção de quem chega na igreja. Mas como, Entende? mas como que a igreja vai sair se a igreja está doente? A maioria das igrejas está doente, porque não tem como, mesmo se a igreja ela sair desse jeito, ela não vai ter muito êxito. Não que a gente não tenha que sair. Porque atualmente a igreja está doente. Mas aí o que acontece? Ela vai ficar mais doente. Por quê? Porque vou pegar um exemplo simples. Vou pegar a minha experiência particular como depressivo em tratamento. Hoje, quem olha para mim não diz, né? Até porque as pessoas confundem depressão com tristeza. Mas há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu só ficava deitado no sofá.
deitado. Minha esposa via, me acordava, me dava uma xícarazinha de café, um pedacinho de pão, eu não tinha apetite. Na minha cabeça era fraqueza, era alguma coisa assim. E aí o psiquiatra me diagnosticou, passou antidepressivo, ansiolítico de noite e me recomendou deixar o ministério. Aí o que acontece? Deixar o ministério eu não deixei, mas fui fazendo o que ele disse. E ele falou que eu precisava de alguém para me escutar. Então, terapia uma vez na semana, né, medicamento toda manhã e toda noite, atividade física para subir o hormônio. O remédio era por causa dos neurotransmissores no cérebro, né? Tem gente que diz que é demônio, mas é célula. E aí nisso os neurotransmissores no cérebro, a atividade física por causa de hormônio para ter sensação de bem-estar, né? E o que acontece? A terapia para eu examinar meus pensamentos. Porque às vezes, boa parte da sua tristeza não é o problema em si, é porque você alimenta, né, o negativo. E aí você acaba focando naquilo e aquilo te faz mal, mesmo que não haja depressão, né? Tem gente que já é para baixo, porque ela só foca, né? E aí nesse caso, então eu comecei o quê? Policiar pensamento, cuidar das células nervosas e cuidar dos hormônios. O que eu precisei fazer? Exercício, medicamento, né? Então, por exemplo, eu tive exercício, tive medicamento e tive diálogo. Trazendo para a igreja, qual é a atividade que a igreja faz? É ir para o fast food ou ir para a academia? Aí outra situação, a igreja está tomando medicamento ou está bebendo Coca-Cola? Tá dando para entender? Aí a gente pensa, né, é o seguinte: qual é o exercício que a igreja faz? Desculpa, com todo respeito aos gordinhos, mas a igreja ela está ficando obesa. O pessoal recebe e não gasta. O pessoal sabe sobre Jesus um monte de coisa. Já ouviram sobre Zaqueu milhões de vezes. Tá, mas aí você pergunta assim: cadê seu discípulo? Aí o cara vai querer botar a culpa no pastor, no Lula, no Bolsonaro, na Rede Globo. Mas ele mesmo não fala assim: pequei. Porque aquele que não sabe fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o que acontece? O fato de você ter uma doença não significa que você não pode ter uma vida saudável. Entende? Então, por exemplo, a gente tem aquela ideia de que assim, se o indivíduo ele é diabético, ele não é saudável. Não, ele pode ser saudável. Dependendo de como ele se alimenta, dependendo da atividade física que ele faz, dependendo do medicamento que ele toma, ele pode ter uma vida saudável. E um camarada que não tem diabetes pode estar todo estragado. Está dando para entender? Porque ele vai, detona o estômago, aí dá aquela acidez, acontece não sei o que lá, ele prejudica o olho, né, com o